Olá! Nessa aula a gente vai conhecer um pouco sobre a psicologia analítica, que é a psicologia construída pelo Carl Gustav Jung, que também é conhecida como abordagem junguiana, tá? Para conhecer um pouco a história do Jung, ele fazia estudos, ele era psiquiatra, fazia estudos sobre a neurose, e ele foi criando toda uma concepção para entender, né, os conflitos conscientes e inconscientes, para pensar os sonhos, o simbolismo. Jung tem uma proximidade muito grande com as culturas orientais, com as ideias do simbolismo dos sonhos em geral e tudo mais. E nesse sentido ele teve uma aproximação muito profunda, muito profícua, produtiva com o Freud, né, de poder conversar com eles. Eram contemporâneos, o Freud estava construindo a psicanálise. Naquele tempo o Freud ainda estava com um campo muito judaico, eram muitos judeus dentro do campo, e Jung era alguém de fora do campo judaísta, então isso trazia uma nova possibilidade para pensar o campo. Houve uma relação de amizade entre os dois, mas a relação não seguiu adiante, né? Houve uma quebra, tanto que tem gente que ainda associa, né, o Jung com a psicanálise, para falar como se fosse uma parte da psicanálise, mas não é. Existe a psicanálise e existe a psicologia analítica, embora as duas comunguem de alguns aspectos. Assim. O Jung, ele também traz na sua teoria a ideia do inconsciente. Ele também tem, assim como a ideia do inconsciente, a ideia do conflito psíquico, a ideia de um certo romantismo para pensar o funcionamento humano, né? A estrutura, o Freud ele tem a metapsicologia, o Jung criou uma para ele também, uma forma de entender, né? Existe a consciência, existe o inconsciente pessoal, e aqui está o ego, e existe o inconsciente coletivo. Aqui já não há mais acordo entre ele e Freud, porque para o Freud só existe o inconsciente individual, né, o próprio, o inconsciente de cada um. O Jung ele faz a diferença entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Aqui entram as crenças, valores, os aspectos esquecidos e outros. E aqui estão imagens sem conteúdo que organizam o pensamento. São imagens que fazem com que as nossas experiências, as nossas ideias sejam inseridas nelas e ganhem conteúdo. Essas imagens são formas vazias. Isso aqui é um elemento, eu acho que talvez seja um dos conceitos mais importantes da psicologia analítica, que é a noção de arquétipo. E chega ao ponto de ser entendido inclusive para os animais, assim, de ser estendido para a herança genética, né? Os arquétipos, eles passam na genética, eles têm a ver com a própria espécie, ele não diz respeito só à nossa vida cultural, eles têm uma anterioridade muito maior. Então, eles não são conteúdos, eles são formas, como se fossem baldes, em que os conteúdos vão sendo colocados, inseridos ali. Eles meio que estruturam a forma do pensamento. Então, o Jung entendia que há o consciente, o inconsciente pessoal, com suas resistências, as crenças, as dificuldades, e o inconsciente coletivo, que tem os arquétipos associados à herança da nossa espécie e que estruturam o pensamento humano e que se manifestam nos sonhos e em outros espaços, né? Então perceba, há uma estruturação e uma noção de um psiquismo que não tem na Gestalt, não tem na abordagem comportamental, nem na TCC. E é uma visão de diferentes estruturas que têm algum tipo de interação. Há resistência também aí no meio disso tudo, tá? E a grande questão é, o sintoma, como que ele é entendido? Ele é uma forma de expressão do inconsciente para poder equilibrar o funcionamento do psiquismo. Então, para o Jung, o sintoma tem uma proximidade com a noção que o Freud entende, porque tem uma noção de um símbolo aí, ele é um símbolo que amarra, ele organiza, estrutura um pouco o funcionamento quebrado aqui, que também se aproxima um pouco da noção da Gestalt. Eu diria até que está um pouco mais próximo por causa da ideia de uma expressão, porque na abordagem junguiana tem também a leitura de um organismo aí funcionando. E esse organismo tem essas estruturas e ele se expressa para tentar estruturar melhor ou equilibrar
esse funcionamento. Então o sintoma aqui, ele é uma forma de arranjar essa estruturação para que algo se conecte melhor. Só que ele, mesmo sendo uma expressão do organismo, ele tem um significado no inconsciente coletivo, no inconsciente pessoal, e o terapeuta junguiano vai ter que analisar esse significado aí. Por quê? O objetivo não é aprender novos comportamentos necessariamente ou deixar de ter o sintoma, mas é de entender que esse sintoma ele faz um arranjo na estrutura psíquica e ele faz parte do processo de individuação da pessoa. O que é isso? Quando o Jung propõe os arquétipos, ele vai dizer que existem várias dessas imagens, dessas formas vazias. E existem alguns arquétipos que são cruciais na experiência, que são o próprio ego, a sombra, que é o que está por trás daqui, que está escondido, e a pessoa geralmente não tem contato, não gosta de ter acesso. Tem a ânimas, que é o lado feminino, tem o ânimo, que é o lado masculino de cada um. E tudo isso se organiza e se estrutura de maneira tal que constitui o self de cada um. Então, o sujeito, ele tem vários arquétipos. Aqui são os arquétipos, tá? E cada um desses arquétipos vai sendo analisado ao longo da terapia junguiana para que ele possa se organizar e se estruturar como um todo. Esse todo é chamado de self. Tá? E o self é o que faz parte do processo de individuação da pessoa. A individuação não é individualizar, tornar-se um indivíduo. É tornar-se um indivíduo único por conta das suas singularidades, de uma análise dos seus próprios processos. Então, o terapeuta junguiano, ele não vai estar procurando os conflitos sexuais. Inclusive, foi um ponto de divergência muito grande entre o Jung e o Freud, porque o Jung não entendia que a libido e as pulsões tinham a ver com a sexualidade. Eles tinham a ver com o desenvolvimento do ser humano. Está muito mais próximo de uma leitura humanista, de que o homem se desenvolve, e ele constrói, ele tem possibilidade de ir adiante, do que a leitura pessimista, conflituosa que o Freud tem. Porque o Freud entende que o ser humano tem um conflito intrínseco. Todos os seres humanos vão viver e padecer desse seu conflito. E o máximo que a gente consegue é fazer com que a gente suporte esse conflito, esse mal-estar, né? Então, o Jung foi construindo sua teoria para poder entender um ser humano que tem esses elementos da consciência, do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, das estruturas arquetípicas que vão sendo estruturadas, e isso vai mudando a forma do tratamento, porque aparece no tratamento, né, de como vai lidar com o paciente ao longo do tratamento. Existem outros aspectos também, como a libido se organiza, né, de acordo com a intuição, a sensação, se é mais extrovertido ou mais introvertido. Então são todos elementos que vão compondo a psicologia junguiana, que em parte tem um pouco a ver com o romantismo da abordagem psicanalítica freudiana, que em parte tem a ver com a ideia humanista, com a ideia de equilíbrio, de organismo próxima da abordagem da Gestalt, mas é um campo específico que foi para uma outra via para pensar, acredito eu, na questão do inconsciente coletivo, ou seja, nessas estruturas transcendentais que vêm aí ao longo da espécie se organizando, se estruturando e que a gente vive em função disso. Isso vai interferir na forma de trabalhar na hora da prática, tá certo? Dá uma olhada no material, se você tiver alguma dúvida, pergunta que a gente conversa um pouco mais. Bom estudo, tá?